Aleluias. E eu quero ainda aproveitar, fique de pé um pouquinho, você está sentado bastante tempo. No mês que vem, irmãos, a partir do dia 1º de dezembro, eu quero fazer um convite. Deus me colocou um propósito no coração, e eu quero fazer, não convocar, mas isso é convite. Quero convidar os irmãos que desejarem passar um mês aqui fazendo uma madrugada com Deus. Que horas, pastor? 5 horas da manhã, de 5 às 6 horas. Uma coisa que Deus me colocou no coração, não é para quem tem vontade, é para quem precisa. E eu quero convidar os irmãos que quiserem participar conosco. Se não vier ninguém, eu vou estar aqui, cumprindo o que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero estender este convite aos irmãos para que busquemos a presença do Senhor. Amém? Agora abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Aleluias. Vou ler alguns versículos a partir do 1º versículo, para que fique bem entendido sobre o que iremos falar nesta noite. Diz assim, 1º versículo: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo, versículo 2 do capítulo 22 de Mateus: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Preste atenção. E estes não quiseram vir. Versículo 4: Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus boi e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos do rei, os ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Versículo 8: Então disse aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram. Preste atenção agora: tanto os bons como os maus. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Curve a sua cabeça e peça a Deus que fale ao teu coração nesta noite. Deus querido, nós temos lido, Senhor, a palavra que o Senhor tem proposto ao nosso coração. E eu quero te pedir neste momento, querido Espírito Santo, use de misericórdia para conosco, para que possamos transmitir a tua palavra e que ela venha encontrar lugar na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Pode tomar assento. Nós lemos um texto longo, 14 versículos, e não é meu costume ler tantos versículos, mas eu fiz questão de ler todo este texto para que ficasse bem claro e de mais fácil compreensão sobre o que estaremos tratando nesta noite. Pois bem, o Senhor Jesus por mais uma vez chama atenção, e Ele fala por parábolas, usa uma comparação para falar de verdades. E Ele começa dizendo a respeito do reino dos céus. E o que eu acho interessante dentro desta parábola, como você queira entender, é que dentro desse contexto aqui, nós conseguimos identificar claramente 3 períodos distintos da história bíblica. Ou seja, período da lei, o período dos profetas e o período da graça. E nós vamos entender isso aqui, que fica muito claro. No versículo de número 2, ele diz que o reino dos céus, ele é comparado a um rei que prepara as bodas do seu filho. E na realidade, o que nós estamos aguardando, a grande promessa que nós temos esperança de vê-la se cumprir na nossa vida, a Bíblia me diz que ela está preparada desde a fundação do mundo. Deus preparou porque Ele estabeleceu um plano, um propósito, e o desejo dEle é que os homens se voltem para Ele, para que possam participar desta festa maravilhosa que Ele realizará no reino dos céus. E Ele diz que essas bodas que será realizada no reino dos céus, e Ele faz a comparação com a festa da boda do seu filho. E para tal, Ele toma a liberdade e Ele emite convites, envia mensageiros para que esses mensageiros pudessem convidar pessoas. E dentro desse primeiro período nós vemos aqui que Ele enviou os seus servos a chamar, convidados às bodas, e o texto diz claro: e estes não quiseram vir. E este primeiro período aqui eu entendo como sendo o período em que é estabelecido a lei. Mas o que vem a ser lei, pastor? Lei nada mais é do que determinações que devem ser seguidas à risca, determinações que servem para nortear o caminho do homem, determinações que servem para dar limites até onde ele deve ou não ir, até onde ele pode fazer, até onde ele pode caminhar livremente, sem burlar, sem infringir coisa alguma. Lei é exatamente isso, é um conjunto de regras que serve para manter o homem numa diretriz correta, sem ele se desviar de um lado nem para o outro. Ele estabelece limites na nossa vida. E quando nós falamos sobre lei, parece que nós entramos em choque com o que o Evangelho nos diz, que pregamos tanta liberdade aqui. Mas na realidade, eu passo a entender que nós nos tornamos dependentes, porque se eu não tiver uma norma que norteie o meu caminho, se eu não tiver uma determinação que determine até onde eu posso ir, com certeza eu vou me perder na minha caminhada. Porque dentro do contexto que nós conseguimos observar, você pode ver com clareza, mesmo
vivendo num país que tem uma legislatura, que tem um estatuto, que tem uma carta magna que rege tudo isso ali. Muita gente ainda infringe esta lei, e quando ele infringe a lei, o que acontece? Ele é sentenciado, ele precisa pagar por isso. Mas sabe qual é a grande realidade que nós nos deparamos com ela, irmãos? Que é muito fácil, é muito prazeroso obedecer uma determinação, uma regra, quando essa regra me beneficia, quando isso me traz benefício, quando ela me agrada. Mas só que quando eu estou tratando de lei, eu estou tratando exatamente de algo necessário para que eu me conduza prudentemente, não me desvie do caminho. O profeta Jeremias, ele tem um texto que ele diz com muita propriedade, e eu imagino que em meio a muitas coisas ele começa a contemplar alguma coisa, homens andando de um lado para o outro, e ele pode expressar e dizer a seguinte palavra: olha, não é assim, mas este aqui, é o caminho. E eu imagino que quando ele expressa essa palavra, ele tem uma visão do próprio Cristo, porque o próprio Cristo, ele te declarou e disse assim: eu sou o caminho. Jeremias 22, 29, ele diz: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Andai nele, esse é o caminho. Mas o que acontece quando nós falamos em uma liberdade? Nós poderíamos dizer uma liberdade vigiada, uma liberdade que não se traduz em bagunça, uma liberdade que se traduz em obediência e fidelidade a Deus, não por uma imposição apenas, mas por um amor, por uma gratidão pelo que Ele fez pela minha vida. Quando isso é oferecido ao homem, a primeira coisa que acontece na vida dele, ele começa a colocar condições. E isso aqui é muito natural. Olha, eu até tenho uma simpatia, sabe, pelo evangelho, eu até gosto da ideia, mas sabe, eu não vou poder mais fazer isto, eu não vou poder fazer mais aquilo, eu não vou poder me vestir dessa maneira, eu não vou poder estar sentado na roda de amigos tomando a minha cervejinha. Muitas vezes é isso que o homem pensa. Ele pensa no que ele vai precisar abrir mão para seguir a Cristo. E foi exatamente isso que acontece aqui nesse período. Vem para uma festa, eu tenho uma festa preparada. E o texto é claro: os homens não quiseram ir. Pastor, mas funciona assim? Eu me lembro uma vez que eu estava na sala de espera de um consultório médico lá em Petrópolis com alguém da minha família. E a gente ouve as conversas que acontecem no ambiente. E eu percebia duas senhoras conversando. Eu entendi que uma estava falando do evangelho para outra. E de repente eu fiquei surpreso com a declaração daquela mulher. Ela disse assim: olha, para mim não dá. É até bonito ser crente, eu até gosto, mas se eu for para lá, eu não vou poder beber mais. Até aí eu entendi. E daqui a pouco ela confidenciou com a colega dela e diz assim: olha, eu não vou poder nem trair meu marido mais. Estou trocando a festa do rei por vida de uma liberdade que é decadente, de uma liberdade promíscua, de uma liberdade que não tem regras. E quando alguém oferece: olha, o Senhor tem preparado uma festa no seu reino e você é convidado, e ele diz: não, eu tenho ainda a minha turma aqui, eu ainda sou muito novo, eu não vou me envolver com isso agora, eu vou ter que abrir mão de tantas e tantas coisas, eu não quero isto. Mas a festa está preparada, e eu quero dizer em nome de
de Jesus aqui nesta noite. O convite vai ser feito mais uma vez, e eu não quero que você se reporte à época da lei, que os homens simplesmente não quiseram, porque eu quero te dizer uma grande verdade nesta noite: se você quiser aceitar a Cristo como seu Salvador, tem festa, mas se você não quiser, vai ter festa da mesma maneira. Vai ter festa da mesma maneira. Aleluias. E diz o texto que os homens não quiseram vir. Foi isso que aconteceu quando a lei foi colocada. Muita gente achou dificuldade, não dá para obedecer isto, é pesado demais, eu não tenho condição. Mas tudo bem. Diz o texto que nós lemos que depois o rei, ele não se importou, eles não quiseram, mas a festa está preparada. Vai ter festa. Vai ter festa. E pode olhar para o teu irmão do lado aí: pastor, a gente está vivendo um momento tão difícil, eu estou falando de festa. Se tiver dificuldade, vai ter festa do mesmo jeito. Vai ter festa. Depois ele viu outros servos dizendo: dizei aos convidados, adoça, atraia mais. Olha, os cevados estão mortos, os bois estão preparados, a ceia está preparada para servir. Pode vir para cá. E é o que ele diz aqui: dizei aos convidados, eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, é só vir para a boda, é só vir para a boda. E esse período aqui eu chamo do período dos profetas, que Deus, ele se revela de uma maneira ainda muito mais, uma expressão muito maior na vida daquele povo, e eles começam a observar tudo aquilo, eles têm a oportunidade de ver Deus se manifestando de diversas maneiras, e eles passam a entender que quem rejeita tem consequência, e eles começam a olhar tudo aquilo ali, e o convite agora é: pode vir que o banquete está preparado. O banquete está preparado, vai ter festa. Aleluias. Aí o versículo 5 diz: porém, eles sequer fizeram caso. Profetas se levantaram na face dessa terra e diziam com a autoridade de Deus: Marcos, assim diz o Senhor. Pessoas que queriam ocultar alguma coisa, e Deus levava o profeta até lá, e era exposto o que estava acontecendo. Profetas viveram sobre a face da terra, e durante um período muito longo eles estiveram profetizando. Se você pegar o exemplar bíblico, você vai encontrar aí 12 profetas considerados maiores e 5 profetas considerados profetas maiores, que profetizaram por um período maior. Ou seja, porque eu estou mencionando isso? Porque a Bíblia está cheia dessa informação. Tiveram profetas desta terra profetizando, ministrando, falando do perigo de se voltar as costas para Deus. E profeta Jeremias, por exemplo, ele falou muito: olha, por causa da dureza do vosso coração, vocês vão ser levados cativos, vocês vão pagar um preço alto. E diz a Bíblia que os homens não fizeram caso. Não fizeram caso. Aleluia. E foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E quando eu olho para o que está acontecendo hoje no mundo, eu não estou vendo muita diferença. Tem profeta de Deus na terra? Ainda tem. E está se falando do que Deus está fazendo, do vislumbre de que Deus quer fazer na vida da igreja. Mas muita gente não está acontecendo o que Deus está permitindo acontecer. Muita gente, ao invés de se voltar e correr para os pés do Senhor Jesus, pessoas estão distantes, estão longe, estão com medo. Oh irmãos, a Bíblia nunca nos enganou. Nós fomos os convocados para entrar numa peleja, numa guerra. E tem uma coisa: na guerra sempre tem baixa, na guerra sempre tem perda, na guerra tem sempre aqueles que vão cair. Mas tem um negócio: não é porque alguém caiu na peleja que nós vamos parar a peleja. Sabe por quê? Porque a vitória é nossa pelo poder do nome do Senhor, e nós não vamos nos entregar. A vitória é nossa, e eu creio nisto.
E tem muita gente que está amedrontados. E eu me lembro agora quando Deus chama Gideão e diz para ele: ó, manda lá que eles façam um teste. Mas primeiro você diz para ele: ó, covardes e medrosos, voltem. Não está na hora, irmãos, de covardes e medrosos ficar escondido no nosso meio, não. O perigo é iminente, o risco está aí, tá? Como tantos outros estiveram durante todo o período da nossa vida. Mas tem uma coisa: eu continuo confiando no Senhor, eu continuo crendo que é do Senhor que vem a salvação, é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra. E já foi lido nesta noite aqui: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim estão os que confiam no Senhor. Eles estão separados, guardados na mão de Deus. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas o convite do rei está lá, ecoando: ei, está pronto o jantar, os bois estão mortos, os cevados estão preparados, é só entrar e participar. E a Bíblia diz que não fizeram caso algum. E fazem pior agora. O que é que fazem, pastor? Diz o versículo 6: que alguns se apoderaram desses profetas e os mataram e os ultrajaram. Aleluias. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui nesta noite: vai ter baixa, vai. Mas se o inimigo apertar e quiser começar a matar, crente é uma maravilha, irmãos. Se mata um, levanta 5. Se mata 5, levanta 20. Se mata 20, vai levantar 100. Aleluia. Sabe por quê? Porque a história me diz a respeito disto aqui: o período em que a igreja mais cresceu na face da terra foi o período em que homens estavam sendo perseguidos, homens estavam sendo carregados. Leia a história do Novo Testamento, veja como Saulo de Tarso surge. E foi o período que a igreja não parou de crescer. Eles querem fazer parar, eles querem nos fazer parar de ajuntar, eles querem nos fazer desanimar e dizer que aqui é perigo disso ou perigo daquilo. Não, aqui é lugar de bênção do Senhor. Eu tenho profetizado, aberto a minha boca e dito a todos quantos quiserem ouvir, que neste lugar o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Aleluias. Quantos profetas foram mortos? Mas aí o rei toma ciência disso. E o homem muitas vezes se esquece que toda ação promove uma reação, toda atitude ela tem uma consequência. Não fica em branco. Alguém pode estar dizendo assim: Deus, e alguém, um cantor da música popular brasileira, ele até falou num sentido pejorativo, que Deus deve estar cheio de tanto se lembrar do nome dele. Não, Deus não está cheio, não. Deus está atento à oração de um povo que clama pelo seu nome. Pode clamar por ele, pode chamar por ele, pode conversar com ele, porque ele não se enche. Sabe por quê? Porque ele está ansioso por ouvir o seu povo clamando por ele. O salmista diz: eu vou clamar. Sabe por quê? Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. É assim que Deus faz. Aleluia. Os homens pagaram um preço caro. Após os profetas teve cativeiro, teve guerra, teve reinos subjugando reinos, destruindo cidades, queimando a fogo. Mas e a festa, pastor? Não foi cancelada. Não foi cancelada. A partir do versículo 8, após punir aqueles que mataram os profetas, diz o texto que ele disse aos servos: as bodas da verdade estão preparadas. Mas deixa eu falar uma coisa: os convidados não eram dignos. João capítulo 1 versículo 12 diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam.
Mas aí acontece o milagre que nos alcançou, aleluia. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Preste atenção nisto. Por causa da rejeição de um, abriu-se a oportunidade para nós, e nós estamos aqui hoje. Mas estamos fazendo o quê? Nós estamos aqui de coração aberto, recebendo a graça de Deus na nossa vida. E o que ele diz agora? Olha, tinha convidados selecionados, a lista era seleta, a relação dos convidados era seleta, não entrava qualquer um, mas esses se julgaram tão importantes que não quiseram. Então faz o seguinte: agora sai pelos caminhos e valados, sai pela beira dos caminhos e convida a todos quanto vocês encontrarem, e tragam para que a minha casa se encha. Oh, aleluia. Pastor, por que o senhor se empolga a falar isto? Que quando saíram pelos caminhos e valadas, acharam a mim, acharam a você que está aqui nesta noite, que estava largado, que não tinha condição, não teria uma oportunidade. Na primeira fala, e pessoas que estavam envolvidas na prostituição, no vício, famílias destruídas, e estavam todos abandonados e jogados fora. Mas agora entra em ação o terceiro período, chamado graça de Deus. E o Tito, ele diz assim: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Foi aí que você foi alcançado, aí que nós fomos alcançados pela maravilhosa graça. E sabe de uma coisa? Quanta gente eu vejo aqui na igreja hoje que abre a boca e canta lindo igual um passarinho. Sabe o que é isso? É graça. Ou quando o irmão Marcos chega aqui e ele não aguenta, ele bate o pé, ele pula. Sabe o que é isso? É graça. Porque um dia ele estava lá fora, e vocês são testemunha disso, e Deus alcançou ele pela sua maravilhosa graça. Foi encontrado na saída dos caminhos, no lugar onde ninguém queria ir. Achou Marcelo, achou Jocildo, achou pastor Edson, achou tantos e tantos irmãos que está aqui, e disse: olha, pode vir para cá que vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. Aleluia. E festa é bom demais, né, irmãos? Oh, como festa é bom. Mas aí ele faz uma coisa: para entrar nessa festa, todos têm direito de serem convidados. Mas quando nós entramos para cá, aí é exigido uma mudança. O tempo não dá para mim falar tudo o que precisaria mudar. Ele vai mudar o nome, ele vai mudar até a tua alimentação, ele vai te dar uma roupa nova, porque nessa festa tem que estar com a roupa condizente. Ontem nós participamos de uma festa, e como os convidados estavam bem vestidos, bem ataviados, e o rei falou: traz todo mundo, traz todo mundo. E quem foi aceitando esse convite foi recebendo um banho de sangue e recebendo uma palavra: perdoados são os teus pecados, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. E alguém pode dizer: aquele eu perdoei o pecado dele, ele está vindo para a festa. Oh, antes era um viciado, agora é salvo em Cristo. O nome mudou. O nome mudou. Antes era aquele prostituto, mas agora é salvo em Cristo. Antes era um mentiroso, agora é salvo em Cristo. Antes era aquele fofoqueiro que não comentava a vida de todo mundo. Era porque agora é salvo em Cristo, e o salvo é diferente. Oh, mas como é que eu vou ver? Você vai ver, porque você não vai ver chamar ele pelo mesmo nome mais. Agora ele é diferente. Agora quem olhar para ele vai ver que ele é um santo homem de Deus. E o que mais vai qualificá-lo? Ele tem uma vestimenta diferente. Uma vestimenta diferente. Isso está falando daquilo que salta aos olhos. Está falando de testemunho.
está falando de situação, está falando da boa impressão que eu passo, está falando de tudo isso. E o rei está falando: traz para cá que vai ter festa, traz para cá que vai ter festa. A festa está marcada, olha, está preparado. E alguém pode dizer assim: pastor, mas com tanto tempo não se estragou. Não, o maná de Deus, ele é eterno, ele não estraga. Só sob a permissão de Deus que ele pode deteriorar, mas no contrário, ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem come da sua carne e bebe do seu sangue tem vida eterna. E diz o texto que esse convite aqui, na saída dos caminhos, ele atrai muita gente. E nós fomos atraídos e trago até aqui. Mas só que, como eu falei, tem que mudar. Tem que mudar. E nós temos tratado de algumas situações aí, e Deus tem nos direcionado. E quantas pessoas estão reclamando: olha, na minha família ninguém quer vir para cá. As pessoas estão desanimando, ele não quer aceitar. E eu me lembro até de um moço que ele falou: olha, o coração do meu pai é muito duro. E eu tive a oportunidade com ele um dia de dizer a ele: olha, o que teu pai viu na tua vida que incentivou a ele vir para a igreja? E aquele moço pôde olhar para mim e falar assim: ô pastor, o senhor me bateu agora, porque meu pai na realidade não me disse, mas minha irmã mais velha, ela falou comigo: olha, eu não vou para a tua igreja, que eu não vi mudança nenhuma na tua vida. Pastor, o senhor vai bater na gente hoje? Não, eu estou te falando que para participar da festa tem que estar trajado adequadamente. Sabe por quê? Porque o dono da festa está chegando. O dono da festa está chegando. E diz o versículo 11 aqui que o rei, ele chega para ver os convidados. Oh, a casa está cheia. Mas tem uma coisa: aonde está todo mundo trajado com veste de núpcias, se tiver alguém que não está, vai chamar a atenção. E eu quero dizer a você nesta noite: Deus está olhando direto para você. Deus está olhando direto para a tua vida. Pastor, o senhor está falando de que? De uso e costume? Não. Eu estou falando de santificação. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando da expressão daquilo que eu digo que eu sou. Porque muitas vezes eu digo uma coisa, mas o meu comportamento, o meu palavreado é outro. Ei, não condiz, não condiz. Eu estou dizendo que sou cidadão do céu, que sou servo do Senhor, que sou salvo em Cristo, mas alguém está olhando para mim e está saltando aos olhos dele e está dizendo para mim assim: ei, para ser igual você eu fico onde eu estou. Mas em nome de Jesus, Deus nos coloca esta palavra no coração nesta noite para dizer a alguém aqui: ei, é hora de mudança, porque o dono da festa está chegando. O dono da festa está chegando. E eu não estou falando aqui de você ter um vestido comprido até o pé, com a manga até a mão, e ter a língua comprida do mesmo jeito. Não. Eu estou te falando aqui de santificação, de qualidade que não é eu, o pastor, que vejo, é Deus. De sinceridade que eu não tenho poder de medi-la, nem poder de detectá-la, mas Deus está vendo. E hoje Deus está aqui nesta noite, neste culto, dizendo a alguém aqui: ei, eu vim para tratar contigo. Olha o que está acontecendo aí. Eu estou voltando. Eu comecei cantando o culto hoje que Jesus sim vem, e a nossa esperança é a sua vinda. Mas como é que eu e você, nós estamos para recebê-lo? E diz a Bíblia que quando aquele rei entra para ver os convidados, ele olha e salta os seus olhos. Ele olhou. Oh, meu querido irmão, deixa eu te elucidar, deixa eu esclarecer uma coisa para você aqui nesta noite. Eu posso não ver muita coisa, eu posso não saber das coisas que você faz no teu secreto, eu posso não saber da tua vida particular, mas o dono da festa sabe tintim por tintim, sabe detalhe por detalhe. E ele vai dizer aqui, como nós já ouvimos: ei, eu entrei para ver os convidados e eu conheço as tuas obras.
Eu conheço. Pode enganar o pastor, pode enganar a teu pai, tua mãe, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, irmão. Isso aqui é muito sério, é muito sério. E talvez tem pessoas, pastor, num culto que nem este, já são 9 horas, e o senhor está aqui tentando me alfinetar de alguma maneira. Não, eu estou colocando para você o que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã. Eu estava meditando e Deus me colocou esta palavra. Deus está exigindo santidade da sua igreja. É só assim que nós teremos vitória sobre as adversidades que estão nos atacando. E tem uma coisa: se nós nos santificarmos ao Senhor, quando o povo estava para atravessar o Jordão, Josué foi profeta de Deus e falou para eles hoje: ó, santifica hoje que amanhã o Senhor faz maravilha. Ô irmãos, a consequência é uma ação gerando uma reação. Você quer ver Deus agir, santifica. Você quer ver Deus salvar, santifica. Você quer ver Deus trabalhar e libertar, santifica. Você quer ver Deus fazer com que pessoas aceitem a Cristo aqui e permaneçam firmes, santifica, porque santidade convém à igreja do Senhor. E tem uma coisa: o dono da festa está chegando e ele está falando: vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. Mas tem gente que não pode participar da festa ainda. Tem gente que não está apto para participar da festa. E a Bíblia diz assim: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. Pastor, mas estou numa guerra que o senhor não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe do que você está passando. Mas mesmo assim a tua veste não vai ser manchada, porque o dono da festa está chegando. E tem uma coisa: se o inimigo intentar te acusar, se por acaso houver uma mancha na tua veste, o Senhor vai bradar para ele como fez diante de Josué, o sumo sacerdote: esse para mim é varão tirado do fogo. Tem muita gente que está olhando o que você errou, no que você falhou. Mas o que eu estou te dizendo aqui, que o Senhor vai limpar as tuas vestes e vai te condicionar, e você vai participar da festa. Vai ter uma festa, vai ter uma festa. Pastor, e quem não está adequado? O texto diz que o Senhor, o dono da festa, diz para os seus criados: olha, lança a mão desse homem, amarra ele de pé e mão e joga lá do lado de fora nas trevas exteriores. Mas por que isto? Porque você tem tempo de preparar as tuas vestes e não deixá-la suja, meu querido. Você está tendo tempo de se santificar na presença do Senhor. E se eu não consigo fazer isso hoje na minha vida, eu não vou culpar, porque é os meus afazeres, é os meus filhos, é a minha luta do dia a dia, é que eu levanto muito cedo. Ei, para Deus não tem desculpa. Ele está falando: vai ter festa, e eu estou chegando para passar a vistoria. Vou pôr em vistoria a minha igreja, os meus santos, para ver quem é que pode ou quem não pode entrar nessa festa. E nesta noite, foi isso que Deus me colocou no meu coração para me trazer para a tua vida. E eu quero crer que Deus falou com alguém nesta noite, além de mim. Deus falou com alguém aqui nesta noite. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado, que sujou a veste, que perdeu a comunhão, mas hoje Deus te chama de novo para reatar com Ele. Tem alguém para Jesus hoje aqui? Tem alguém para Jesus? O Senhor está te dizendo: vai ter festa, mas para participar dela tem que estar condicionado. Mas eu quero te dar uma boa notícia: o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje Ele te purifica de todo o pecado, Ele limpa todas as tuas impurezas, Ele te livra de todas as tuas culpas e te condiciona para você ir morar no céu. Hoje Deus ainda faz isto por alguém aqui. Tem alguém para Jesus? Se não tem, que Deus te abençoe. Mas para nós, irmãos, que atendemos ao convite e entramos,
Deixa eu usar uma linguagem bem jovial. Não fica de bobeira não, que o dono da festa está chegando. Ele está chegando. E Ele não pode te pegar de surpresa, porque você está sendo avisado hoje, dia 15 de novembro de 2020. O dono da festa está chegando. Fique de pé em nome de Jesus esta noite. Aleluia! É mensagem que não faz ninguém pular. A glorificação é bem resumida. Mas tem uma coisa, irmãos, como eu gosto desse silêncio, e como eu sinto que essa palavra, como uma espada, ela está entrando na vida de alguém aqui, está penetrando lá na divisão da alma e do espírito. Aleluia! Nós vamos encerrar este culto agora, mas eu quero fazer um apelo aqui para você, em nome de Jesus. A nossa grande esperança é que nós seremos chamados a qualquer momento, e a minha veste tem que estar condicionada, limpa, branca. Deus te abençoe, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor na tua vida, que Ele aplique essa palavra no teu coração, e que você saia daqui com certeza. Se Ele chegar hoje, eu estou pronto. Aí eu vou cantar aquele corinho assim: pode vir, estamos esperando Jesus, pode vir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Jocildo estará orando, e presbítero irmão Laí estará impetrando a bênção apostólica sobre a tua vida. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, em tua casa, te adorando, Senhor, e bendizendo o teu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra que tu nos deste, Senhor, esta noite. Continua, Senhor, abençoando, continua, Senhor, trabalhando na vida do teu ungido, na vida, Senhor, da sua família. Senhor, agora eu peço, Senhor, que nos leve, Senhor, aos nossos lares, Senhor. Pai querido, na tua santa e maravilhosa paz, livrando-nos, Senhor, Pai querido, de todo mal, em nome do teu Filho amado Jesus. A paz do Senhor a toda a igreja. O glorioso amor de Deus, meus irmãos, a preciosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo aquele que aguarda e ama a vida de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Ficamos todos. Amém. Amém.